E aí, você já se reinventou? Já tem mais de um ano que nós estamos nessa pandemia, abre, fecha, quarentena daqui, quarentena de lá. O que será que está acontecendo também em outros países? Como será que outros empreendedores estão se virando nesse momento tão frágil da nossa economia? Então, até daqui a pouco no Café Corporativo com algumas respostas e algumas questões. Oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Café Corporativo aqui no nosso canal 25. Hoje nós temos um café diferente aqui com vocês. Nós teremos 3 entrevistas com 3 pessoas, cada uma em um lugar do mundo, falando a respeito de reinvenção. Como é que esses empresários, de cada um em um lugar diferente, como é que eles estão tratando essa pandemia, esse momento que tem que se reinventar? Mas tá bom, se reinventar como? E o objetivo do café é, quem sabe, trazer uma inspiração a mais para você. E nós vamos começar falando com a Thaís Taquerrara, ela que esteve aqui com a gente há exatos 12 meses atrás, abril do ano passado. Thaís nos ajudou a entender o que estava acontecendo na Itália. Thaís Taquerrara, seja bem-vinda novamente ao Café Corporativo. Obrigado por ter aceitado novamente esse convite nosso, tá? Obrigada a você, e que bom que estamos aqui, né, com saúde depois de um ano aí de pandemia. É incrível tudo que aconteceu até agora, né? Exatamente, faz um ano que nós conversamos aqui. No início dessa nossa quarentena aqui no Brasil, você esteve falando conosco aqui, dando algumas ideias do que já estava acontecendo aí na Itália. E a pergunta que eu tenho para te fazer é essa, de novo. E um ano depois, o que mais surgiu? O que tem de novo? Nossa, para falar a verdade, eu diria que o que tem de novo é meio velho. A Tá. quantidade de pizzaria que eu vi que abriu aqui na Itália é absurda. Pelo menos aqui em Milão. Então, assim, o que tinha de loja de roupa, por exemplo, virou pizzaria, né? Qualquer outro ambiente virou pizzaria. Eu já achava que tinha muito, mas nunca é demais. Para o italiano, nunca é demais. O que você está dizendo é que aquilo que hoje não é considerado essencial, né, migrou para aquilo que é essencial. Você acha que as pessoas pivotaram suas atividades? Eu acho que para as pessoas passa a ser aquilo que dá para abrir, né? Então, eu vejo que as pessoas ainda estão abrindo bares, mesmo que os bares não estejam funcionando, as pessoas não possam ir lá e sentar, elas podem fazer delivery. Então, a área de comida, hortifruti, tudo que é ali super necessário, que pode permanecer aberto, é o que as pessoas têm investido. Acho que também pelo medo, né? Porque todo dia muda. Hoje a gente é zona vermelha, hoje a gente é zona laranja, ninguém sabe se ele pode chamar o funcionário amanhã ou não para trabalhar. Então, essas coisas dão mais estabilidade, eu acredito, Você né? acredita que a Itália, de uma maneira geral, ou a Europa, se você tiver essa referência, se adaptou a essa nova realidade, eu digo em termos assim de governabilidade, regras, leis? Você acha que veio uma adaptação ou não? O empresário está se virando? Eu achei que aqui a gente ia se dar melhor, parecia que a gente estava levando bem, mas muitas das coisas que estão acontecendo no Brasil acabaram acontecendo aqui também, que foi a questão do dinheiro não chegar na mão da população, né, do governo se desentender. A gente teve uma troca de governo recentemente, mas todas as atitudes estão sendo as mesmas, porque eles viram que não tem muito, é o que o mundo inteiro está fazendo, né? É ficar dentro de casa, é se reinventar, porque os hospitais não dão conta. Então, eu acho que, no final das contas, o empresário ele precisa ser muito criativo e ele não pode ficar dependendo tanto do governo, nem mesmo num país de primeiro mundo. O que eu vejo é que o governo investiu muito em outras, né, em abrir coisas. Então, vamos colocar mais professores, vamos criar salas de aula, aumentar os ambientes, vamos fazer praças, né, pintura das ruas. Então, assim, tudo que deu para fazer de melhorar transporte, teve muito investimento nisso.
Que Mas o gera emprego, empresário, né? Que gera sim, emprego. exato. Que mais o empresário mesmo, ele tem que se virar, né? Acho que não tem uma fórmula secreta ainda, porque tudo depende de muito investimento, né? E o povo italiano, de uma maneira geral, é um povo solidário? Você sentiu essa solidariedade? Ou está meio que cada um por si? Eu acredito que são bastante solidários. Ultimamente eu tenho usado muito esses grupos, eu estou bem incluída na sociedade aqui, comparando bastante, e a quantidade de doações que é feita, o movimento para ajudar as pessoas é bastante grande. O que a gente perdeu mais de emprego aqui foram as mulheres, né? Ah, Esse é? dado eu acho que é super importante, porque em dezembro, saiu um dado de que 101 mil postos de trabalho foram perdidos. Desses 101 mil, 99 mil era de mulheres. É um número absurdo de Meu mulheres Deus. que ficam Aham. desempregadas, né? Ao mesmo tempo, as mulheres, elas parecem ser mais maleáveis, elas se encaixam em outros lugares facilmente, elas não têm medo de trabalhar. Então, ela está fazendo uma coisa que ela trabalhava com hotelaria, ela se vira e vai fazer faxina. Mas eu queria até entrar um pouco mais à frente contigo. A Itália é um país que ela tem uma média de idade avançada, ou seja, o Brasil também ele está envelhecendo em relação ao que era nos anos 70 e 80. Mas como tem sido isso? A Itália ela tem uma média de idade maior que o Brasil. As pessoas mais veteranas, elas se adaptaram ao moderno ou elas são resistentes a esse moderno? Fiquei bem surpreendida quando eu vi o meu vizinho me perguntar como que se usa o Facebook, por exemplo, né? Ele falou assim, eu sabia que existia, tal, mas nunca liguei. Mas agora eu tô em casa, e, né? Foi o jeito que eu encontrei de falar com a minha família, e etc. Então, acho que a situação pandêmica levou as pessoas a se mexerem, né? Acho Muito que bom. chegou num boredom, num tédio tão grande que as pessoas tiveram que fazer alguma coisa. Essa coisa das pessoas mais velhas é interessante porque eu falo que a Itália está atrasada na vacinação, principalmente por causa da questão da idade. Né? Então, a gente está agora entrando em 75 anos. A minha idade, talvez em 2022 chegue. Tá Porque bom. realmente, isso é bonito de ver, né? Também, assim, você Cuidar é, dos mais velhos, né? sentir, né? Como que É, eles, é. a quantidade de gente que tem, você fala, nossa, eu vou viver muito Sim, sim, mesmo, sim. né? Muito bom. Thaís, nós falamos aí alguns minutinhos. Eu vou agradecer sua participação, vou chamar nossos comerciais aqui e, na sequência, a gente vem com o professor Rafael Chiusi, direto do Canadá. Thaís, um abração para você e um abraço para toda a Itália. Obrigada. Obrigado, Taki. Olá, pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre o papel do cuidador. É fundamental, é indiscutível. Além da companhia que ele passa a fazer ao idoso, ele também passa a ser o porta-voz. Com a nossa rotina cada vez mais frenética, as horas de trabalho, os compromissos que só aumentam, limitando e impossibilitando o acompanhamento adequado do nosso público da terceira idade. Além de manter o idoso no conforto da residência dele, assistido por um cuidador, mantendo autonomia, individualidade, memória afetiva e o essencial, cuidando da rotina, mantendo hábitos saudáveis da higiene, alimentação e medicação, com toda a segurança e tranquilidade. Este é o papel do cuidador, ser o porta-voz do idoso para com a família. Se você tem uma pessoa em casa que precisa de companhia e cuidados, pense nisso, às vezes já está na hora de você contratar. Até logo, tchau, tchau. Rafael Chiusi, seja bem-vindo de volta ao Café Corporativo. Obrigado por ter vindo, viu? Imagina, eu que agradeço o convite, Aguinaldo. Muito bom estar aqui de novo. Aliás, Rafael, que está no Canadá, me diga como é que está o Canadá com essa situação que nós estamos vivendo hoje no mundo todo, mas nós sabemos que existe uma diferença de comportamento dos povos ou dos poderes
Eu queria saber como que está o Canadá nesse momento aqui. O Canadá está num num momento interessante, porque se a gente pegar lá para o norte, né, o que chamam os territórios do norte, lá próximo do Alasca, vida normal porque eles quase não têm nenhum caso, então eles não precisam de lockdown nem nada. Como eu estou aqui na província de Ontário, que é a província mais populosa do Canadá, a gente entrou agora numa terceira onda de fechamento de alguns negócios, né? Não é bem um lockdown, porque não tá, né? Ainda tem coisas abertas, mas a gente entrou agora numa terceira onda porque os números começaram a subir de novo e a preocupação com algumas variantes, né? Do Reino Unido e do Brasil. É, então a gente entrou nessa terceira onda por 4 semanas. Mas como eu falei assim, tem territórios, se a gente pegar lá Prince Edward Island, que está mais afastado, eles estão numa situação bem mais confortável, até porque mora menos gente lá, mas aqui em Ontário, né, Toronto, aqui onde eu tô, tá mais complicada a situação. E como que o canadense tem se reinventado? Porque faz um ano que a gente está falando sobre reinvenção, mas eu quero saber se a reinvenção de vocês aí pode dar algum tipo de inspiração para nós aqui. Olha, Aguinaldo, uma coisa que eu tenho percebido conversando com os empresários aqui, é que uma coisa que ficou bem aparente é que o governo tem algumas críticas em relação à velocidade de vacinação e tal, porque a gente não produz vacina aqui no Canadá, a gente compra vacina, mas a gente ainda não produz. Então, é uma crítica negativa ao governo, mas um lado positivo da pandemia, que alguns empresários estavam comentando, apesar de ninguém gostar do lockdown, é que o governo ele ofereceu um subsídio tanto para os empregados que precisaram ser ou demitidos ou entraram em layoff, né? Então eles tiveram um subsídio de até $2.000 por mês, que é um subsídio Alto, né? considerável. Super. E também os empresários tiveram um subsídio do governo para a folha de pagamento. Então, como eles queriam manter mais gente empregada, teve um subsídio também substancial para os empresários para ajudar a manter empregados na folha de pagamento, até para não sobrecarregar o auxílio-desemprego, né, do governo. Agora, e a não depender do governo, houve alguma coisa que o próprio empresário falou, poxa, eu posso aproveitar esse momento e criar um negócio assim, ou modificar o meu negócio de uma outra forma? Eu acho que tem uma questão interessante, Aguinaldo, aqui, é que os empresários eles perceberam que a cadeia de suprimentos global ela tem uma série de fragilidades, né? Não só a pandemia, basta a gente olhar o que aconteceu com o canal de Suez agora, Sim, semana passada. Então, o que eu tenho percebido? Tem muitos microempresários que falaram: opa, por que a gente não começa a produzir mais coisas aqui, local? Porque a gente começa a ficar menos dependente dessa cadeia global que, se acontecer outra pandemia, e nós não vamos esquecer, os cientistas já há 10 anos atrás eles já falaram, tem 7 a 8 potenciais vírus que podem transmutar de animal para, né? O coronavírus foi um deles. Uhum. Então, eu acho que tem uma oportunidade para o microempresário, para o médio empresário, começar a produzir material, manufatura aqui local, que muita gente agora começou a perceber. Falou, bom, agora é a hora de investir. Interessante, Rafael, porque há cerca de 9 anos atrás, você era meu professor e, num determinado momento, eu lembro claramente de uma aula sua, onde você falava assim, olha, nós temos quase tudo sob controle, até que determinado vulcão lá no Chile entre em erupção e feche o tráfego aéreo. E nós tivemos a sua mensagem dizendo, olha, você não tem controle de tudo. Então, sempre tem um plano B, um plano C. Você continua pensando dessa maneira? Você acha que esse momento aí é mais uma prova de que nós temos que ter sempre um plano B? Eu acho que sim. Engraçado que eu me lembro também desse exemplo. Agora eu tenho mais exemplos para dar, mas eu acho que, Aguinaldo, uma coisa que eu vejo, como eu trabalho com gestão da mudança, com empresas, é, pré-pandemia, eu tinha empresas sempre muito resistentes a falar sobre o que precisa mudar, agilidade. E agora parece que eu não preciso mais vencer essa barreira com os clientes, porque agora eles já sabem que tem esse plano B, plano C, essa adaptabilidade. Não é mais não é nem mais uma vantagem competitiva, Aguinaldo, é requisito básico.
Então, a capacidade que as organizações têm de aprender, de se reinventar, eu acho que a pandemia escancarou, assim, que não adianta você ficar muito preso à fórmula que você conhece, porque, de repente, tem uma outra coisa aí que vai chacoalhar tudo de novo, né? Ou seja, para concluir, o que você está dizendo é que o meu negócio é bom hoje, pode não ser bom amanhã, a qualquer momento eu tenho que estar preparado para mudar, ou encerrar, ou mudar de área, ou fazer alguma coisa diferente, correto? É. Agora, isso não significa atuar sempre na insegurança. Significa atuar sempre na proatividade. Então, assim, a importância de ficar sempre olhando para fora, sabe? Para cima do muro. O que está acontecendo? Quais são os trends? O que o pessoal tem falado? Não significa que, então não adianta, nada que eu fizer agora vai funcionar no futuro, então eu não vou fazer mais nada. Não, você não tem opção, você tem que continuar fazendo, mas você tem que olhar, botar a cabeça para cima do muro e ver o que mais que está acontecendo. Não dá mais para ficar só ensimesmado ali no seu negócio. Em resumo, tem que ter cada vez mais a capacidade de liquidez e de mudança. Tem. Muito bom. Rafael, obrigado por ter voltado aqui com essa participação aqui no nosso café. Um abraço, até mais. Obrigado, Rafa. Então vamos para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco com o Fernando Rodrigues, lá de Portugal. Fernando Rodrigues, muito obrigado por ter vindo, seja bem-vindo ao Café Corporativo novamente. Muito obrigado, Aguinaldo, pelo convite também, e é um prazer, agora à distância, mas estar junto. Fernando, que esteve aqui há um pouco mais de um ano atrás, né, nos deu prazer aí de estar conosco aqui pessoalmente, e hoje falamos à distância, né, Fernando, porque essa situação está nos impedindo de termos tanto contato físico, humano, mas eu gostaria de saber justamente sobre isso. Fernando, que está em Portugal, o que o povo português, o empreendedor português criou de um ano para cá para superar toda essa restrição que a pandemia nos trouxe, Fernando? Então, Aguinaldo, aqui eu acho que é importante nós organizarmos o discurso, porque tem muita gente que fala da pandemia como tendo sido algo fabuloso, que trouxe um mundo novo, que foi muito top. Na verdade, eu não tenho essa visão. Eu acho que a pandemia foi um drama para muita gente, não é? Foi um problema que obrigou muita gente a se reinventar, mas muita gente não conseguiu. Mas eu creio que não temos que botar um positivo ou negativo na pandemia. Eu acho que não é certo colocar um positivo na pandemia, não é? Porque o positivo para muita gente, sei lá, uma agência funerária vendeu mais, mas não é legal. Eu acho que não é positivo nem para a agência funerária, porque eles iriam continuar vendendo, por isso é importante entender que a pandemia, na minha opinião, não é positivo. Mas ela mostrou muito de positivo que existe sim no ser humano. E isso sim, eu acho que a pandemia pode ser, e aqui eu queria destacar alguns exemplos, né? Vou dar exemplos, por exemplo, cidades pequenas como a minha, nós não tínhamos Uber Eats, ou seja, não existia venda, entrega ao domicílio, não existia sequer o hábito nas pessoas. Que com o takeaway, a gente teve em lockdown até agorinha, há pouco tempo, não é? Na educação, que foi o ponto que eu estou mais próximo, nós tivemos que nos reinventar muito, muito. Por quê? Mas isso trouxe vantagens fabulosas. Por exemplo, do ponto de vista organizativo, nós passamos a usar as plataformas, no nosso caso utilizamos a Google, passamos a ter todas as disciplinas com evidências de aprendizagem, tudo organizadinho. E passou a existir uma mentalidade do próprio mentor, do próprio professor, em gerar aprendizagem, porque quando o aluno não está presencial, ele tem que aprender alguma coisa à distância. Então, ele tem que fazer essa entrega. E essa preocupação focou numa mentalidade muito mais prática do que é o processo de aprendizagem. E nas empresas, por exemplo, na nossa empresa que está ligada à educação, foi proibido o ensino presencial, ou seja, a formação, o treinamento presencial. Então, teve que existir todo um reinventar de
habilidades para o ensino à distância. Mas o que é que aconteceu? Todo mundo fez o mesmo. Como, por Então, exemplo, que processos? O que você Então, poderia nos citar? dar aulas, por exemplo. O que é que aconteceu? O professor que dava aula presencialmente, agora o professor já vende curso online e dá palestra online. Ou seja, esse professor não fazia isso. Agora dá explicação de inglês online. Os psicólogos começaram a fazer consulta online e a dedicar presencialmente o tempo que de facto precisa de ser presencial. Então, o que é que nós observamos? Que passou a existir um sistema híbrido em muitas profissões, que não existia, e, na minha opinião, no ensino vai continuar a existir. Ou seja, esse sistema que era totalmente presencial ou totalmente e-learning, que nós também demos conta e continuamos dando conta que não é o ideal, ou seja, o 100% e-learning. Ou seja, por exemplo, a gente hoje fazendo essa entrevista é muito diferente quando a gente está cara a cara, quando você vê a expressão da pessoa, ou seja, e isso continua faltando, não é? Não foi substituído, mas há uma série de outras coisas que podiam ser feitas à distância, como os briefings, as reuniões, que requeriam muita presencialidade, que agora massificou esse acesso. Então, outros projetos, eu vou dar um exemplo de um projeto nosso novo. Nós tivemos que readaptar a formação, o treinamento, né? Então, como é que a gente vai repensar o treinamento? E demos conta que, de um momento para o outro, todo mundo estava fazendo treinamento online. Então, qual foi o nosso pensamento? Nós tivemos que nos reinventar. E eu tive que pensar com o meu sócio e dizer, cara, o que é que a gente vai ter que ensinar? O que é que está faltando online? Sabe o que é que está faltando? Que as pessoas aprendam a fazer. Então, a gente foi procurar plataformas na internet que ensinem a fazer coisas. E não tem. Então, a gente criou um projeto que se chama Expert Mind, baseado nisso. Ou seja, são cursos curtos, onde a pessoa faz um curso curtinho, pequeno, que aprende a fazer alguma coisa. Olha, quer editar um vídeo para a internet? Vem, faz um curso de como editar um vídeo e tem que aprender a editar um vídeo. Esse é o desafio desses cursinhos. Ou seja, se tornou uma coisa muito mais prática, então, né, Fernando? Outro projeto que eu lancei em setembro do ano passado, ou seja, em plena pandemia, Aguinaldo, eu sou neuropsicólogo, ok? A minha formação de base é neuropsicologia e sou psicólogo clínico com especialidade avançada em neuropsicologia. Aqui em Portugal isso é definido dessa forma. E durante a pandemia eu tive muita gente me ligando, amigos, que pediam ajuda, sabe? E você quer ajudar todos os amigos, não é? Como você se me liga, Fernando, eu estou triste, estou deprimido, não sei o que é que se passa, e eu vou tentar ajudar a pessoa, ou encaminhando, ou tentando dar alguma sugestão de solução, que não é terapia, mas como amigo, eu vou dar alguma sugestão. Eu cheguei num momento em que eu não conseguia dar resposta a toda a gente que me pedia ajuda, porque era muita gente. Eu criei um projeto chamado Neurolife Changing, um projeto de puro altruísmo, que está disponível no Brasil, em Portugal. E o que é que eu fiz? Eu fiz um projeto que todos os dias eu dava um conteúdo para a pessoa refletir, e que num curso, num canal, no Hotmart, eu usei o Hotmart do Brasil, ou seja, até para fazer esse curso, e as pessoas, não é um curso, é um fluxo de pensamento. E eu criei esse produto 100% online, eu nunca tinha imaginado poder criar algo assim, Aguinaldo, eu era contra isso, entendeu? Ou seja, mas durante a pandemia, eu disse assim, cara, eu tenho que encontrar algum negócio que possa ajudar as pessoas. Então, criamos isso. Eu tive o apoio de uma indústria de suplementos alimentares, então eu comecei a ler uns artigos que a vitamina D fazia bem, que a vitamina C fazia legal, que havia extrato de açafrão que podia. Eu falei com uma farmacêutica, uma empresa que vende isso, e eles me ofereceram para eu dar a um grupo de 35 pessoas, que foram as pessoas que eu queria ajudar. Cara, essas pessoas criaram empresas. Tem pessoas que não sabiam o caminho, que não sabiam para onde trabalhar, hoje são representantes da Microsoft em Portugal. Ou seja, tem pessoas que estavam em relações tóxicas, que mudaram a sua relação. Tem pessoas que eram ansiosas, que não dirigiam, hoje têm autonomia, dirigem. Por quê? Não foi um trabalho meu. Eu só criei uma plataforma que conduzi esse construto de pensamento e faz exercício, toma suplementos, faz isso, faz aquilo. Nossa, foi muito recompensante, Aguinaldo. Não desiste, porque a gente consegue. E eu próprio, eu acreditava que criar produto digital, que não é para mim, cara, eu gosto do contato físico. E eu me dei criando um produto digital. Ou seja, então, existe muito caminho que nós podemos
criar, às vezes até quando mudando as nossas convicções. Muito bom, Fernando. Fernando, muito obrigado por ter colaborado com a gente novamente. Já fica o convite para, na sua próxima viagem ao Brasil, vir pessoalmente de novo aqui ao Café para trazer todo esse conhecimento seu. Combinado. A gente se encontra aí no Brasil outra vez. Abraço, Aguinaldo. Abraço. E esse foi Fernando Rodrigues, que está lá em Portugal e que veio trazer também alguma inspiração. Espero que o programa de hoje, de uma maneira geral, com esses nossos 3 entrevistados, tenha trazido a você uma inspiração a mais e que com isso você possa também dar um passo em busca do seu sucesso. E que na próxima semana estejamos aqui de novo no próximo Café Corporativo. Siga nossas redes sociais e nos acompanhe também no nosso YouTube.